Eu quero falar um pouco sobre a mãe de Jesus. A mãe de Jesus. Vou tirar a máscara aqui, né, irmão? Coloquei a máscara para apresentar ele aqui hoje. Essa máscara tem sido benção. Amém? Sobre Maria, tem tanta coisa para falar, mas eu quero compartilhar alguma coisa que está no meu coração. E eu creio que está no coração da palavra antes de estar no meu. Viu? Olha para mim. A palavra, ela tem que... Aquilo que nós pregamos, primeiro tem que estar no coração de Deus e da sua palavra. Para então ela entrar no coração do pregador. Não adianta nada o pregador ter algo no coração, mas não está na palavra. Então primeiro você tem que saber. A palavra diz isso. Deus quer que eu diga isso, então aí ela cumpre o que lhe apraz. A Bíblia não é para ser pregada por boa vontade. Eu tenho uma boa vontade, vou pregar o Evangelho. Não, a Bíblia se prega por chamado, convicção, obediência. Essa mulher aqui é um exemplo de mãe, e eu queria compartilhar algo a partir do verso 28. Vamos lá. E entrando, o anjo, onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. E ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito, pôs-se a pensar no que significaria aquela saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho e chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Primeiro destaque que eu quero fazer sobre a vida da Maria, esse exemplo de mãe. Porque se há uma pessoa na Bíblia que é um exemplo de discipuladora, um exemplo de mãe, é Maria. Essa Maria que era moça, virgem, saindo de uma, que nós conhecemos hoje, adolescência para uma juventude, uma menina. E ela então recebe a visita do anjo. O anjo poderia falar com qualquer outra mulher naquela região, mas escolheu essa. Tantas outras mulheres, tantos outros úteros que Deus poderia ter usado, Ele resolveu usar o de Maria. Por quê? Porque o primeiro destaque de uma mãe exemplar, que chama a atenção de Deus para Deus escolher, é que ela é cheia de graça. Esse é o primeiro destaque que eu faço. O anjo diz assim: mulher, tu és muito favorecida. Você é cheia de graça. Você achou graça aos olhos de Deus e por isso Deus me enviou aqui para te dizer que você vai engravidar do Espírito Santo. Você não vai ficar grávida por causa de uma relação sexual. Você vai engravidar por causa de um propósito que eu tenho na terra, e você foi a escolhida e o seu útero foi o escolhido para gerar o Filho de Deus na terra. Então ela foi favorecida, e a resposta de uma pessoa favorecida é que ela é grata. Gente que recebe favor de Deus, responde com gratidão. Você já foi favorecido por Deus alguma vez? Você já recebeu algum favor de Deus? Quem já foi favorecido alguma vez por Deus aqui? Mas você já respondeu com gratidão diante do favor que Deus lhe deu? Ou você pegou o favor que Deus deu, colocou a malinha nas costas e hoje anda por aí de qualquer jeito? Essa mulher, ela respondeu à altura do chamado, ela respondeu à altura da convocação, à altura da direção e da revelação que o anjo trouxe para ela. Quando você recebe uma revelação de Deus e é favorecido por essa revelação, você deve responder com gratidão. Esse é o primeiro destaque da Maria.
E você vai perceber que o anjo vai dizer que ela vai dar à luz ao Filho de Deus. Essa mulher aqui, ela já era prometida para um tal de José. Essa moça, ela era prometida para um tal de José. Então ela não tinha tido nenhum tipo de relação, porque o namoro aqui não era como o namoro de hoje, não. O namoro de hoje é só Jesus na causa. O namoro que o povo pratica hoje não é para conhecer a pessoa, para amadurecer. Não. É um negócio esquisito no mundo. Porque o propósito do namoro é assim: a gente deve casar para namorar. Agora as namoram primeiro para casar. E o namoro esse período de namoro é um período do conhecer. Ali eles respeitavam a cultura da época, a forma da criação era respeitada. A pessoa era prometida, mas nem via. Era combinado entre os familiares, já tinha alguém ali que já estava prometido. Então ela era prometida para o José. Então o anjo faz essa proposta, os céus vêm e se revela, faz uma chamada desse tamanho, dessa magnitude. Então eu acredito, irmãos, que essa mulher, ela tem muito a nos ensinar. Maria não deve ser apenas conhecida pela igreja como a mãe de Deus. Maria não é a mãe de Deus, não. Maria é a mãe de Jesus, o Salvador. E ela foi privilegiada e agraciada por isso. E aí ele dá o recado e diz que ela vai ser mãe do Salvador. E aí no verso 38, acompanha comigo. No verso de número 38, ela responde: então disse Maria: aqui está a tua serva, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Aqui, irmãos, está a resposta de uma mulher serva de Deus e não mãe de Deus. Maria é serva de Deus e não a mãe de Deus. Ela entendia que ela era serva de Deus e disse para Deus, na figura do anjo: olha, cumpra-se em mim todo o propósito, todo o teu desejo, o teu querer, se cumpra. Apesar de ser um propósito e uma proposta muito complicada, eu estou disposta. Então a segunda verdade que eu destaco do texto é que essa mulher estava literalmente entregue para o propósito de Deus. Toda mulher que quer ser um exemplo de mãe deve estar entregue ao propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus para mim? É esse, mesmo que ele custe caro, eu estou disposta e vou me entregar para que esse propósito de Deus se cumpra através da minha vida. Quantos crê nisso e quantos recebem isso? Diga glória a Deus. O verso 38 aqui vai ser claro, ela diz: aqui está a tua serva. Essa frase resume toda essa filosofia da vida de Maria. A vida dela, ela coloca nas mãos de Deus para as realizações dos propósitos dos céus. Ela se coloca, se dispõe. Amém, igreja? Ela está pronta para obedecer, para oferecer sua vida, seu ventre, sua alma, seus sonhos. Ela vai abrir mão de tudo agora para entregar toda a sua história de vida para o Senhor, para que Deus cumpra o propósito através dela. Essa mulher vai abrir mão de todos os sonhos dela, de tudo que ela pensou. Ela vai fazer algo assim extraordinário, porque pelo fato dela estar disposta a cumprir o propósito de Deus. Gente, nós temos dificuldade em cumprir todo o propósito. A gente cumpre pela metade ou então nem cumpre. Sabe por que eu digo isso? Porque quando o propósito é um propósito nesse nível, a gente faz cálculo, ponderações, não queremos fazer, ou então arrumamos desculpa para não fazer. Ela podia dizer: olha, que é isso, gente? Isso aqui vai mexer com a estrutura da minha vida toda.
Se Deus te fizer uma proposta hoje, que vai alterar todo o comando da sua vida, essa vida que você leva, você está disposto a obedecer? Você, mãe, está disposta a obedecer para cumprir? Você tem certeza, convicção, foi o anjo de Deus que veio aqui, foi Deus que veio falar, e eu estou totalmente, plenamente convicto de abrir mão de tudo que eu faço para cumprir o plano de Deus. Tá, irmão, não? É isso que Maria fez. Foi isso que Maria fez. Está disposto a abrir mão para cumprir o plano de Deus? Você vai continuar nessa, resistindo, segurando a corda. Até quando você vai resistir? Deus quer lhe usar num nível mais profundo. Deus quer fazer uma proposta mais profunda para você. Deus quer te levar a um nível mais alto na espiritualidade, na palavra, na Bíblia, na evangelização, no crescimento espiritual. Deus quer levar você a um nível mais profundo para cumprir e realizar o propósito de Deus. Mas se você não se entrega, se você não abre mão daquilo que te prende, daquilo que te segura, você nunca vai ser usado por Deus num nível profundo. Você nunca vai ser utilizado por Deus como Maria foi, num nível profundo. Você reclama, Deus não me usa, eu não tenho oportunidade. Mas quando o anjo brada na terra e fala contigo, você arrega. Abre mão, faz outras coisas, inventa moda. Está disposto? Diga glória a Deus. Então Maria foi uma mulher disposta para Deus. Terceiro, Maria se dispôs a correr riscos. Veja o verso, aqui no próprio verso 38, você vai ver, porque Maria vai questionar o anjo no verso 37, ela diz, ela vai questionar o anjo, como será isso? Como isso vai acontecer? Eu não tenho marido, como vai acontecer? Eu vou aparecer grávida? Aí o anjo vai responder no verso 37, para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O anjo vai dizer assim, olha, o Espírito do Senhor te cobrirá, o poder do Espírito te envolverá, o poder do Espírito vai te cobrir, vai te envolver, e o ente que de ti sair, de ti nascer, será o Salvador do mundo. Então, deixa com Deus, eu só quero que você obedeça o chamado, eu só quero que você obedeça o propósito, porque o resto sou eu que faço. Você obedece o meu chamado, você obedece a minha palavra, e eu realizo os sinais, os milagres através de você. Se você crê e se coloca debaixo das mãos de Deus, o restante é com Deus, deixa com Ele, porque aquele que chamou é poderoso, é fiel para cumprir o seu chamado, o seu propósito. Ele realiza, Ele faz. É só você abrir mão daquilo que te prende e se colocar hoje na brecha para Deus realizar grandes obras através da sua vida. Posso ouvir um glória a Deus da igreja? Essa mulher, terceiro lugar, ela correu risco. Ô irmão, a mulher está prometida para o jovem José. O jovem José está lá trabalhando na carpintaria, porque ele mexia lá com construção. Sabia que ele mexia com construção? Mexia, trabalhava. Está lá trabalhando, com o propósito de casar com a Maria. E agora como é que a Maria vai dar essa notícia para a família? Como é que essa notícia chega aos ouvidos de José? Se você está noivo com uma menina, você sabe que ela é virgem, daqui a pouco ela aparece grávida e fala que foi o Espírito de Deus que engravidou. Oh! O que você ia fazer? Você ia fazer assim, ó. Conta outra, porque essa aí não cola. Então ela correu riscos. Ela correu o risco de perder o futuro marido e correu o risco de ser apedrejada, porque ela poderia ser achincalhada. Se você fosse estudar a Bíblia, ela podia, porque jamais poderia acontecer isso, jamais. Então ela arriscou, ao assumir o plano de Deus, ao se colocar na brecha para cumprir plano de Deus e propósito de Deus, você tem que correr risco.
Você está disposto a correr risco nesses últimos dias por causa da pregação do Evangelho? Está disposto, meu irmão? Coisa que você nunca fez antes. Coisa que você nunca fez, está disposto a fazer? Porque quem nunca faz algo que nunca fez, nunca recebe algo diferente. Você só vai receber algo diferente quando você está disposto a fazer algo diferente. Agora você faz a mesma coisa a vida toda, você só recebe aquilo mesmo. Se você planta o milho a vida toda, é o milho que você colhe. Agora, se um dia você enlarguecer aquelas ruas que vai o milho, e no meio da rua, para aproveitar o terreno, plantar abóbora, igual meu pai fazia, nasce a abóbora e nasce o milho. Porque aí você fez o terreno render. Agora, se você fica nheco, nhen, 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 igual aqueles gerador assim, só vai nisso, só faz fumaça e nada mais. Cantiga de grilo, chama isso. Está disposto a tomar uma unção de Deus aqui dentro dessa casa hoje? As mães, os pais, porque a mensagem tem a ver com escolhido com a Maria para atingir o coração das mães, mas essa mensagem é direcionada para nós também. Porque essa mulher é exemplo de quem obedece o chamado de Deus. Deus vai contar com uma geração agora, a geração que passou pela pandemia. Da onde está vindo isso? O pastor Afrânio falou comigo. De onde vem esses? Esses aí são os que venceram a pandemia. Esses foram os que venceram a pandemia. Você vai estar no meio desse povo aí, meu irmão? Os vencedores da pandemia, daqui a pouco, 10, 15 anos, nós vamos estar contando. Rapaz, você lembra em 2020 aquela tragédia que aconteceu? Você lembra? Todo mundo de máscara. O Facebook vai mandar as lembranças, todo mundo de máscara. Pode vir outras coisas? Pode, mas você vai romper tudo isso também. E vai passar por isso. Agora, precisa estar disposto a fazer algo, mesmo que corra risco. Ou você vai abrir mão da fé, ou você vai abrir mão do propósito de Deus. Fala, eu não estou disposto, Deus. Eu vou viver minha vidinha pacata aqui mesmo em Jerusalém. Não estou disposto a receber esse propósito que está fazendo, porque vai dar um problemão. O José vai desconfiar. Eu vou ter uma reputação manchada e eu não posso. Está disposto, irmão? Você vai permitir Deus mexer com a sua estrutura? Está disposto? Porque tem gente que para uma série de coisas não tem vergonha, mas para fazer a obra de Deus e cumprir o propósito de Deus é cheio de vergonha. Tem vergonha de falar de Jesus em público, tem vergonha de falar de Jesus na empresa, tem vergonha de falar de Jesus na escola, tem vergonha de anunciar o Evangelho, tem vergonha de carregar Jesus. Porque Maria, ao assumir esse propósito, não ficou com vergonha de carregar o Filho de Deus na barriga. Ela foi se expondo aos poucos, a criança foi aparecendo, porque quanto mais você está disposto a carregar Jesus e levar Jesus na sua vida, Jesus vai aparecendo, vai aparecendo, vai aparecendo, vai crescendo, e você vai ficando exposto, vai ficando exposto, vai ficando exposto. Vale a pena correr risco pelo Evangelho. Você não correu nenhum risco ainda não, você só recebeu de Deus até agora. Ei, olha para mim, até agora eu falo sem medo de errar. Essa igreja, eu estou incluído, nós não corremos risco nenhum até agora, nós apenas recebemos de Deus. Você até agora só recebeu de Deus. Você recebe tanto de Deus que você não tem lugar para pôr. Agora, carregar Jesus nos ombros, com responsabilidade de ser uma testemunha, para que Ele te exponha aos poucos. Quando você vai pregar, as pessoas falam, que é isso? Fala mal de você às vezes porque você está pregando, porque está anunciando, carregando Jesus, se expondo aos poucos. Isso é correr risco. Às vezes a gente corre risco de ser chateado pela família, corre risco de ser vituperado pelos parentes que não são crentes, corre risco de levar nome de crentinho, corre risco de ser achincalhado publicamente, mas vale a pena testemunhar e carregar Jesus como uma responsabilidade profética nos nossos ombros, porque esses são os últimos dias, esses são os últimos momentos, e o nosso Senhor está mandando o anjo dele aqui dentro dessa igreja dizer para você: ei, agraciado, ei, favorecida, é com você que eu quero falar.
correr risco pelo Evangelho vale a pena. Os apóstolos correram risco pelo Evangelho. João foi jogado num tacho na ilha de Patmos de gordura fervendo. Paulo foi executado numa guilhotina. Colocaram a cabeça dele num tronco, passou a guilhotina, a cabeça caiu de um lado, o corpo caiu do outro. Os discípulos, os primeiros. Estevão foi apedrejado até a morte. Correram riscos, mas não abandonaram o propósito que Deus tinha para eles. Levanta a mão e dá um glória a Deus nessa noite. Quem se dispõe a correr risco, cumpre o propósito. Amém? Aleluia. E por último, para ser prático aqui hoje, Maria foi bem-aventurada entre todas as mulheres. A palavra bem-aventurada é mais que feliz. Quem cumpre o propósito de Deus e está disposto a correr risco, é reconhecida como bem-aventurada. Bem-aventurada. Vamos ler o verso 39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias, saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Aqui, paradinha para nós entendermos aqui que o foco não é Maria, o foco é quem está dentro de Maria. É para você aprender que o foco não tem nada a ver com a Maria. A Maria é apenas uma serva que cumpriu o propósito. Agora o foco é sobre aquilo que ela carrega. Irmão, a igreja de Jesus, ela será conhecida não apenas pela sua volúpia, pelo seu crescimento numérico, pela sua riqueza exponencial em espécie, em prédios, em catedrais, em número de pessoas. Não, a igreja será conhecida por aquilo que ela carrega. A igreja deve ser conhecida por aquilo que ela carrega, e não por aquilo que ela tem. Não por aquilo que ela é. Maria não foi reconhecida aqui por aquilo que ela era. Ela era prima de Isabel. Ela foi visitar Isabel, porque Isabel estava grávida. Uma mulher velha, já idosa, estéril. A Bíblia diz isso, que ela não tinha idade para engravidar, a Isabel, e agora engravida. E quando Maria pergunta para o anjo, como se dará isso? O anjo fala assim: Isabel engravidou. Primeiro sinal. Como que eu vou engravidar sem ter relação? Isabel engravidou. Era senhora estéril e agora engravidou. Já de idade. E segundo, o Espírito Santo vai te cobrir. E nesse período ela foi na casa de Isabel visitar Isabel. Quando ela chegou lá, que abraçou, a Bíblia vai dizer que o bebê de Isabel estremeceu no ventre, o João Batista. O profeta, o primo de Jesus, que viria para abrir o caminho, anunciando Jesus, estremece no ventre. E para mim, ele foi batizado no Espírito Santo, lá dentro do ventre. Eu já disse isso uma vez aqui. E não foi só ele não, a mulher também ficou cheia do Espírito Santo. A Isabel, rapaz, aí, olha o texto. Ouvindo, Isabel, 42, exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. 41, ouvindo a saudação de Maria, a criança estremeceu no ventre, e então Isabel ficou possuída pelo Espírito de Deus. O que estava dentro de Maria, Maria é uma representação da igreja, Maria é uma figura de igreja. O que estava dentro de Maria estremeceu o que estava do lado de fora. Aquilo que a igreja carrega tem que estremecer o que está do lado de fora. Olha, irmãos, o ventre de Isabel foi abençoado pelo ventre da Maria, que é o ventre da igreja. O ventre de quem está lá fora precisa ser estremecido nesses dias pelo poder do Espírito Santo, daquilo que a igreja carrega. A igreja tem uma unção, a igreja tem uma direção, a igreja tem um chamado. A igreja, ela obedeceu a esse chamado, e quando ela começa a carregar esse propósito dentro de si, ela começa a estremecer os seus arredores, ela começa a encharcar a sociedade com o Espírito Santo.
Santo. Se você não está fazendo isso, se você não tem estremecido os lugares onde você habita, o lugar de convívio, o convívio familiar, o convívio das amizades, se você não tem feito estremecer aquele lugar, é porque você não carrega esse propósito que Deus falou para você carregar, é porque você não carrega essa chamada. Se você não faz vivificar e ser cheio o ambiente onde você pisa todos os dias, é porque você ainda não assumiu levar sobre si a responsabilidade do propósito que Deus tem para a sua vida. Mas eu desafio você aqui hoje a absorver, a receber, mesmo que corra riscos, esse propósito novamente, pegar nos ombros e sair daqui hoje com uma convicção: eu vou, debaixo dessa unção, fazer estremecer os arredores da minha casa. Aqueles que eu for visitar serão impactados, serão cheios do poder do Espírito Santo. Quando você recebe essa palavra aí, diga glória a Deus. Você precisa carregar uma unção que Deus quer te dar, irmão. Você precisa levar isso sobre você. Você é a igreja. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Isabel declara 3 verdades, e eu paro por aqui. Ela fala no verso 42, tu és bem-aventurada. Ela fala, tu és a mãe do Senhor Jesus, do Salvador. E ela fala também no verso 45, você é feliz porque você creu. Verso 45 diz assim, bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Eu teria mais uma série de coisas para falar dela, mas eu paro por aqui, porque feliz é aquele que crê naquilo que Deus fala. Feliz é aquele ou aquela que crê naquilo que Deus falou. A Isabel falou, você é a mãe do Salvador. Você carrega algo tremendo aí dentro. Tu és bem-aventurada. Mas tu não é só bem-aventurada, tu és feliz porque você creu naquilo que Deus falou. Você é feliz porque creu naquilo que Deus falou. Se você crê naquilo que Deus fala, você sai daqui hoje feliz, mesmo sabendo que aparentemente as coisas não mudaram ao seu redor ainda. Você ainda corre risco ainda. Essa Maria ficou disposta a cumprir, a absorver o propósito, recebeu, creu nesse propósito, correu risco por causa desse propósito, mas termina com o relatório do céu, conclui ali nessa parte, tendo esse testemunho de Isabel, que ela é feliz porque creu naquilo que o anjo de Deus falou. Sabe por que você está triste? Porque você tem desprezado aquilo que Deus tem falado. Eu sei o motivo da sua tristeza às vezes, porque você despreza o que Deus está falando para você fazer. Não despreze o que Deus está mandando você fazer, irmão. Não despreze o que Deus orientou você a fazer. Não despreza, porque disso depende a sua felicidade, disso depende a sua alegria. Não despreze o que Deus orientou, porque se você desprezar, você vai ser triste. Tem muita gente triste, porque tem desprezado o que Deus falou, o que Deus tem falado. Essa mulher viajou 130 quilômetros com a barriga desse tamanho. Olha para mim aqui. Aqui dentro tem alguma irmã grávida? Tem não, né? Aqui, ó. Você já imaginou, minha filha? Está com quantos meses? 7 meses. Coloca mais 2 aí que vai nascer a Liz. Quando ela estiver lá para o 8 meses e pouquinho, 7 para o 8º mês, Deus vai mandar você viajar 130 quilômetros no lombo do jumento e de vez em quando a pé. Dá certo? Hoje tem carro com ar-condicionado, maternidade luxuosa, as irmãs vai assim. Ai, e é duro, eu sei que é duro, porque eu não quero nem saber como é que é, não vou saber nunca. Olha, aqui,
Já pensou? 130 quilômetros. No lombo do jumento, de vez em quando o jumentinho cansava, ela não aguentava ficar em cima. O irmão José falava: desce aqui, vamos caminhar um pouquinho. Aí parava, senta um pouquinho, descansa e vai, peregrinando. Gente que com propósito não desiste do chamado de Deus. Porque aquela mulher, ela assumiu diante de Deus e não podia deixar para trás. Ela tinha que trazer à luz o Filho de Deus para nos salvar. Oh Jesus, obrigado pela vida de Maria. Tem gente que coloca Maria num extremo e acha que ela é mãe de Deus. Ela não é mãe de Deus, mas ela também não é uma qualquer. Ela não pode ser desprezada pela igreja do Senhor, porque ela foi uma moça obediente, correu riscos e assumiu o propósito até o final e cumpriu. Então ela é bem-aventurada e feliz porque creu. Eu transfiro essa palavra para você essa noite, para mim, para nós. Vamos adorar a Deus? Enquanto nós adoramos aqui, você vai ficando de pé, você que pode, e cantando e adorando, e eu oro daqui a pouquinho com você. Apesar das decepções, eu te chamei.